Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Nesse módulo, nós estamos falando sobre diagrama de atividades e nessa aula a gente vai continuar evoluindo o nosso diagrama de atividades da nossa solução de comércio eletrônico e a gente agora vai entender sobre o elemento fork/join. É um elemento que tem uma mesma aplicabilidade, mas pode ser interpretado de duas formas diferentes. O elemento é esse aqui, ó, fork join. A gente tem ele tanto na vertical quanto na horizontal. Eu vou colocá-lo aqui no diagrama para vocês entenderem a aplicabilidade dele na horizontal, ok? Qual que é o objetivo do fork e do join? Quando a gente fala sobre fork, significa que de uma determinada atividade o fluxo vai para este elemento e deste elemento bifurca para uma ou para duas ou mais atividades. Quando a gente fala da aplicabilidade do elemento, considerando ele como join, significa que de duas ou mais atividades o fluxo encontra nele e dele sai, através de um relacionamento, de um controle de fluxo, para apenas uma única atividade. Vamos ver como que isso fica aqui no nosso diagrama. Quando a gente está no contexto do pagamento, quando temos o cartão de crédito e o limite do cartão validados, então a gente faz a realização do pagamento. Vamos supor que a gente está entendendo um pouco mais do fluxo, quer dar um pouco mais de detalhe e precisamos de evidenciar para os analistas que vão trabalhar no nosso projeto, no nosso produto, nessa atividade, nesse contexto que a gente está discutindo aqui, que após a realização do pagamento, tem que haver duas coisas. Uma é, envia o e-mail para pessoal de controladoria, vamos supor que isso tem que ser contabilizado por algum motivo, e tem que enviar um e-mail para o pessoal do financeiro para sensibilizar o contas a pagar e receber. Só que tudo isso acontece a partir da realização do pagamento. Então aqui a gente paraleliza algumas ações, porque após a realização do pagamento, o usuário já receberá o ingresso digital. Mas, em paralelo a isso, essas duas sensibilizações que a gente falou têm que ocorrer. Então, a gente vai trazer duas novas atividades para o nosso diagrama. Uma atividade é, vou esquecer o e-mail, tá? Vou chamar de sensibilizar sistema de controladoria e a outra atividade vai ser sensibilizar sistema de contas a receber. Nesse caso é contas a receber porque vai entrar um dinheiro no caixa. Certo? Se sim, então a gente faz o fork. Traz um controle de fluxo para cá e traz outro controle de fluxo para cá. Porque, ao mesmo tempo, ambos os sistemas deverão ser sensibilizados. Só que depois que o sistema de controladoria e o sistema de contas a receber forem sensibilizados com a realização do pagamento, a vida segue. Mas essa parte do fluxo termina. Então, a gente traz um flow final. Só que a gente pode fazer aqui de duas formas. Uma é fazendo isso aqui, ó, mas que fica um pouco tosco. Puxa um controle de fluxo para cá e puxa um controle de fluxo para cá. Significa que, após a realização dessas duas atividades, ambas vão gerar um encerramento do fluxo nessa parte do contexto. Mas para que a gente não faça dessa forma, imagina que a gente tem aí 4 atividades que terminam assim que cada uma delas é executada. A gente teria que puxar 4 relacionamentos para o flow final. Então não ficaria bonito, ficaria bagunçado e o diagrama fica poluído. Então como que a gente faz? Vou excluir ambos os conectores. A gente utiliza o fork e o join de novo. Só que nesse momento, o objetivo é utilizá-lo não como um fork,
realizar pagamento. Se o pagamento foi realizado, então desvia, bifurca, para a gente ter as sensibilizações no sistema de controladoria de contas a receber. Nesse caso, a gente vai utilizá-lo com ou como join, porque ele vai juntar essas duas saídas num lugar só, que é isso aqui, ó. Puxa para cá um relacionamento. Opa. Puxa para cá outro relacionamento. E a partir do elemento fork join, a gente leva para o flow final. Certo? Eu vou deixar aqui mais bonitinho. Vamos ver como que ficou essa parte. Recapitulando, o cartão de crédito e o seu limite foram validados. Qual que é o próximo passo? Ou a próxima atividade a ser realizada no fluxo? A realização do pagamento. Quando a realização do pagamento é feita, a gente tem duas atividades que têm que ser feitas ao mesmo tempo, junto com o envio do ingresso digital. Essas duas atividades são sensibilizar sistema de controladoria, sensibilizar sistemas de contas a receber. Para a gente juntar o fluxo, a gente utilizou o elemento fork/join na horizontal. Poderíamos utilizá-lo na vertical. E depois, quando a gente precisa de mostrar que o fluxo está sendo unido de novo, porque ambas as atividades foram executadas, a gente utiliza a mesma forma gráfica, o mesmo elemento, fork/join, entretanto, com a finalidade de ser um join, de juntar o fluxo para levá-lo para o mesmo flow final ou fim de fluxo. Ok? Vamos fazer o mesmo aqui no domínio da validação dos ingressos, dentro da partição validação dos ingressos. Vamos considerar, por exemplo, que quando o ingresso é validado, tem que acontecer dois eventos. Nesse caso, tem que subtrair o ingresso da base de dados de ingressos do evento, para o sistema saber calcular as coisas direitinho, e o usuário tem que receber um e-mail informando que o seu ingresso foi validado. Considerando isso, a gente, debaixo do validar ingresso com app validador, a gente vai ter um fork e um join também. E quais as outras duas atividades que a gente acabou de falar? Debitar ingresso da base do evento. E a outra vai ser enviar e-mail ao cliente informando da validação do seu ingresso. Vamos ajustar as formas gráficas. A gente puxa um relacionamento aqui dessa atividade para o fork e para o join. E ficou um pouquinho pequenininho, né? Eu vou ajustar rapidamente aqui a forma. Espera aí. Legal. Ajustado o dimensionamento aqui da nossa partição. E aqui o raciocínio segue um pouco do que tivemos no exemplo anterior. Nesse momento, a gente está bifurcando o fluxo. E agora, depois que isso acontece, a gente entende que o ingresso vai ser validado com sucesso. Mas vamos supor que a gente mudou a regra. A gente descobriu que somente tendo a garantia do débito do ingresso na base do evento e do envio de e-mail para o cliente é que a gente pode dar um ingresso validado de fato. Como é que a gente pode fazer isso? Eu não vou colocar um decision aqui não para não ficar muito poluído. O ideal é que a gente coloque um decisor colocando assim: debitar ingresso, débito do ingresso na base e envio do e-mail ao cliente formando a validação executados com sucesso? Se sim, dá o ingresso como validado. Se não, realiza a validação de novo. Eu vou abstrair isso. Então eu vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar um fork e um join na vertical.
e vou trazer o fluxo aqui e aqui para esse cara. Legal? Com qual objetivo? De somente se aqui ocorrer, a gente faz a validação, deixando abstraído a decisão que a gente acabou de citar também. Então, eu vou pegar a partir daqui e vou trazer o fluxo para cá. Vou mudar a forma gráfica e assim ficou o nosso exemplo. Recapitulando, aqui o uso do fork e do join na parte de baixo. No processo de validação dos ingressos, no domínio de validação, a gente tem aquela parte do fluxo que já tínhamos, o usuário apresenta o ingresso no app para validação, o app validador realiza a validação, ele bifurca usando o elemento forkJoin, nesse caso como fork, porque ele precisa de debitar o ingresso na base do evento e enviar o e-mail ao cliente informando da validação do ingresso. Feito isso, a gente tem um outro forkJoin, nesse caso, utilizado como join para juntar o fluxo numa linha de raciocínio só, e passa para o ingresso validado com sucesso. E assim, todo o fluxo exibido através, ou modelado através do nosso diagrama de atividades, se encerra. Percebemos que aqui a gente tem uma visão completa. Começando lá na compra do ingresso, passando pelo pagamento e passando pela validação dos ingressos. Esse diagrama de atividades, ele vai nos dar condições de, a partir dele, entender algumas coisas e avançar nos próximos diagramas. Lembrando que a gente está utilizando o conceito de 80-20, ou seja, com 20% dos elementos, nós atingimos 80% dos resultados nos diagramas. Lembrando também que, através de um diagrama de atividades, o objetivo é nós mostrarmos algum fluxo em nível macro ou nível micro, né, dependendo do nível de detalhe que a gente precisa, daquilo que a gente vai realizar através do software. Seja apenas do ponto de vista de negócio, para nós compreendermos o negócio, compreendermos uma jornada de um cliente, por exemplo, ou até mesmo do ponto de vista sistêmico, para nós entendermos como que se dá toda essa interação dentro do nosso sistema, considerando as atividades e os desvios de fluxo. Qualquer dúvida sobre diagrama de atividades, eu fico à disposição. Lembrando que todos os diagramas que nós utilizamos aqui no curso estão disponíveis para download na área dos alunos. Muito obrigado e um grande abraço.